Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, quando a gente vai falar sobre a revisão da vida toda e as novidades e dicas. Muita gente não sabe, mas hoje a gente teve um andamento importante nessa tese. Você sabe o que aconteceu? Me conta aqui, vai escrevendo aqui para me contar se você já sabe o que aconteceu hoje. A revisão da vida toda, vamos começar introduzindo, né? O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é a tese que visa incluir salários anteriores a julho de 94 no cálculo dos benefícios previdenciários. E por que anterior a julho de 94, né? Porque o INSS, desde 1999, da Lei 9876 de 99, ele mudou a forma de cálculo dos benefícios. Antes a gente falava numa regra de 36, média de 36 contribuições, e a partir de 99 a gente começa a ter uma média apurada de 80% dos maiores salários de contribuição. Só que a Lei 9876 trouxe uma regra de transição no seu artigo 3º, que diz que os salários seriam apurados desde julho de 94. A Lei 8.213, que é a nossa lei de benefícios, né? Ela fala no artigo 29, inciso 1 e 2, que a média vai ser feita com 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Se você for olhar lá no artigo 29, não está escrito julho de 94 em nenhum momento. Aonde que está escrito isso? Na regra de transição. E regra de transição serve para quê? Serve para amenizar os efeitos. Sempre que uma regra muda, serve para amenizar os efeitos para quem já estava no sistema. A regra de transição, ela está disponível para quem já estava no sistema, tinha uma expectativa de direito, não tinha implementado os requisitos ainda, e o sistema reconhece que talvez a mudança brusca, tão completa, não seja justa. Então, ele faz uma regra intermediária. A regra anterior já não existe mais, ele cria essa regra de transição, que é uma regra intermediária, e tem a regra nova, que a gente chama de regra permanente. Pois bem, em 99, criou-se esse impasse. Tinha uma regra de transição, artigo 3º da Lei 9876, e a regra nova, né, a regra permanente, que não foi tão permanente, a gente já mudou, mas a regra permanente da época, que é o artigo 29 da Lei 8.213, falava em todo o período contributivo, a regra de transição falava em julho de 94 em diante. Pois bem, a revisão da vida toda é para dizer o seguinte: bem, se eu me aposentei depois de 99, para mim, ao invés da regra de transição, é mais vantajoso usar todos os salários, eu quero usar toda a minha vida. Por isso a revisão da vida toda, né? Ou revisão de todos os salários, ou revisão de todo o período. É para você trazer salários antigos de segurados, por exemplo, que trabalharam lá em 1960, 70, 80. E às vezes vão ter a média só de 94 a 99, de 94 a 2000, 2003, enfim, vão ter uma média que talvez não seja o melhor resultado. Essa tese também é muito interessante para quem teve a aplicação do divisor mínimo. Às vezes uma pessoa consegue se aposentar com 15, 30, 35 anos de tempo de contribuição, mas depois de julho de 94 ela tem poucos salários. Então, para ela, é melhor não ter o divisor mínimo e usar todos os salários. Outras pessoas que também costumam ter uma regra vantajosa nesse caso são as pessoas que tinham uma vida contributiva boa antes de 94 e que têm, ainda que continuem no teto após 94, às vezes a média não é tão interessante, mesmo sendo teto após 94. Exemplos, o pessoal que saiu no PDI, no PDV ali em 96 a 98, a gente tem bastante planos de demissão voluntária para pessoa que era de banco, de empresas públicas, que tinham salários altíssimos, até acima do teto, e que daí depois acabaram contribuindo lá 2, 3, 4, 5 anos no salário mínimo, só para fechar o período, e tiveram uma média ruim, né? Gente também que tinha uma vida contributiva como empregado muito boa. Eu tive um cliente, por exemplo, que ele era gerente de uma multinacional aqui, e daí ele foi para a Alemanha, passou um tempão ali, ele saiu, era mais ou menos 92, foi para a Alemanha, morou lá, e quando ele voltou, ele se aposentou por idade. Mas ele tinha 23 anos de contribuição, tudo no teto, só que tudo anterior a julho de 94.
Então, essa pessoa se aposentou com salário mínimo, mesmo a vida contributiva dele representando valores muito melhores, né? Então, o que a gente tem que pensar e entender na revisão da vida toda? A revisão da vida toda é uma revisão que leva em consideração o equilíbrio financeiro e atuarial em favor do segurado. O segurado não está pedindo nada mais a não ser aquilo pelo qual ele efetivamente contribuiu. Ele quer contar mais tempo, ele quer que a média seja o mais próximo possível da efetiva contribuição dele. Por isso que essa é uma tese tão justa na minha concepção, né? E essa tese, ela teve um caminho longo, a gente está trabalhando com ela faz bastante tempo, e ela chegou no STJ no tema 999. O tema 999 foi julgado favorável pelo STJ, e o STJ afirmou a seguinte tese, deixa eu ler para vocês aqui para não errar nenhuma palavrinha. Aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício, quando essa regra, então, do artigo 29, for mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Aos segurados que ingressaram no regime geral de previdência social até o dia anterior à Lei 9876 de 99, porque é uma regra de transição, então só tem acesso quem já estava no sistema, certo? Então, nesse contexto, a gente tem uma decisão super favorável do STJ, que foi afetada pelo Supremo no tema 1102. A tese, então, vai ser analisada também pelo Supremo. Lá no Supremo, a afetação, no sorteio, o ministro responsável por esse julgamento é o ministro Marco Aurélio. Quer dizer, o ministro relator é o ministro Marco Aurélio, né? Mas a gente acha improvável, eu acho improvável, que ele vote, ele faça o voto, porque o Marco Aurélio está se aposentando esse mês, provavelmente. Então, acredito que vai ser um novo ministro que venha a apresentar o voto. E por que eu marquei essa live? Por que eu resolvi conversar com vocês sobre esse tema? Que é um tema que eu gosto muito, é uma tese que eu acho muito justa, uma das teses mais justas dos últimos anos. Hoje, na verdade hoje não, ontem, dia 6/5, o MPF, o Ministério Público Federal, fez o parecer favorável à tese da revisão da vida toda. Eu estou disponibilizando no meu Telegram aqui para quem quiser, tá? No link da bio, no meu Telegram, o parecer favorável do Ministério Público. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês, porque no final o MPF, né? Ministério Público Federal, ele dá a seguinte interpretação. Ele coloca os fundamentos ali, né? E ao final ele diz o seguinte. Vamos abrir aqui. São 15 folhas esse parecer do MPF. E diz o seguinte. Em face do exposto, opina o Procurador-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário. Quem que recorreu? Quem perdeu no STJ foi o INSS que recorreu. Então, considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos de julgamento desse recurso, né, sugere-se a manutenção da tese fixada pelo STJ. E daí ele copia a tese, né? O MPF aqui, ele coloca vários fundamentos, inclusive um fundamento do tema referente ao benefício mais vantajoso, né? O direito ao melhor benefício. O Supremo já julgou essa matéria. O Supremo já disse que o direito ao melhor benefício deve ser resguardado. E o que é a lógica do direito ao melhor benefício? Que é um princípio previdenciário, né? Ora, se eu tenho direito a cumprir o requisito a mais de uma regra, eu tenho direito ao melhor resultado. Seja o melhor resultado econômico, seja o melhor resultado do tipo de benefício. Então, eu tenho aposento por tempo e especial, mas eu quero a por tempo porque eu não quero ter a restrição da especial, enfim. A regra do melhor benefício garante que se uma pessoa cumpre requisitos a mais de uma espécie de benefício, ou a mesma espécie de benefício, mas tendo em vista, né, que ele ficou contribuindo depois de implementar os requisitos, talvez a regra tenha mudado, ou tenha uma regra de transição a ser comparada com uma regra de direito adquirido ou com uma regra nova, enfim. Sempre que ele cumprir requisito a várias opções, que ele tiver mais de uma opção, ele tem direito ao melhor resultado. É o melhor resultado que ele interprete como o melhor resultado, né?
E essa lógica, ela vem desde o processo administrativo previdenciário, desde lá do INSS, né? A regra do direito ao melhor benefício, inclusive, dentro da IN, no histórico das instruções normativas, não só nessa última, 77 de 2015, vem a dizer o quê? Olha, o servidor tem que orientar, inclusive, ele tem que analisar se tem direito e teria que orientar o segurado no sentido de que existe mais de uma opção e daí ele dá as opções para que o segurado possa fazer a sua escolha, certo? O direito ao melhor benefício é isso, é o direito de a pessoa entender que ela tem mais de uma escolha e no momento que ela tenha mais de uma escolha, que o melhor resultado seja garantido, né? Isso não é desaposentação, isso não é uma revisão incluindo parcelas posteriores, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com implementação dos requisitos e aposentadoria, né? E daí, nessa implementação dos requisitos de aposentadoria, o segurado tem direito ao melhor benefício. Isso é, inclusive, ressaltado pelo MPF no parecer dele. É também argumento utilizado pela parte e pelos amigos que defendem a manutenção do entendimento no STJ. Esse voto do STJ foi um voto muito bonito do ministro Napoleão, né? Assessorado muito bem por toda a sua equipe, inclusive pela doutora Maria Fernanda Virte, que é extraordinária, né, no estudo, na análise do direito previdenciário. O ministro Napoleão também deixou muita saudade a nós, se aposentou, e a gente sente muita falta dele no STJ na primeira sessão, sem dúvida, né? Faz muita falta lá, era uma pessoa muito voltada à análise social, à humanização dos julgamentos mesmo pelos tribunais superiores. É claro, gente, Maria, que sim, vou disponibilizar o parecer, vai estar, assim que eu terminar a live, eu vou colocar no meu grupo do Telegram, tem no link na bio, e para contar para vocês assim, né, comentar com vocês, eu acho que isso aí não vai dar certo, eu acho que essa tese, né, não tem futuro. Gente, eu entendo certo desânimo que às vezes a gente sente, né? Eu sei como é que é a vida do previdenciarista. Eu tô nessa brincadeira desde 1998. Faz um tempinho que eu tô aqui. Assim como muitos de vocês, né, lutando. Seja quem chegou agora, seja quem tá há mais tempo. A gente sabe como é que é o dia a dia do advogado previdenciarista. Mas a esperança tem que ser a última que morre. A gente não pode entrar no ringue achando que a gente já perdeu. A gente tem que ter o estímulo, a força, o trabalho daquele que acredita no resultado e que entende que ao final esse resultado não depende só do nosso esforço, depende do entendimento dos ministros lá do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que levar disso tudo? O caminho está sendo traçado, a gente ainda não sabe o final, mas a gente tem que trabalhar para que esse final seja o melhor possível, a gente tem que dar o nosso melhor. Se a gente entra achando que não vai dar certo, talvez a gente não se esforce com todas aquelas armas, né? Talvez a gente não lute com todo aquele esforço porque a gente acha que já perdeu. Talvez a gente perca, né? Ninguém tem como garantir resultado. E daí vem também a segunda parte dessa live, que é contar essa novidade, que é uma novidade muito boa, que eu gostei muito, né? Me animou nessa sexta-feira. Mas também dizer para vocês, dicas, né? Gente, tá legal, Gisele. Um caminho, um passo a mais, né? Para esse sucesso, que talvez a gente consiga, talvez a gente não consiga. Vamos lá, sigamos trabalhando. Mas, e agora? E os meus clientes? O que eu vou fazer aqui no meu escritório? Sai entrando com essa ação à torta e à direita? Não, espero. O que eu faço? Gente, olha só. Revisão da vida toda, alguns pontos, né? Primeiro, eu entendo que não cabe para quem se aposenta com as regras da emenda 103. Desculpa, pessoal, mas eu não consigo achar fundamento, porque, veja, o fundamento dessa tese é que existe regra de transição numa lei, 9876, regra permanente na outra lei, 8.213. O que a EC fez? Ela botou as duas regras dentro do mesmo artigo, artigo 26 da emenda 103. Então, ela diz lá, de julho de 94 ou da primeira contribuição, se a primeira contribuição aconteceu depois dessa competência. Então, eu não tenho mais como justificar regra de transição e regra permanente, porque está tudo dentro da mesma regra, tá? Então, assim, não consigo entender que cabe. Nesse contexto, né, vamos partir para a segunda etapa. Tá, tem decadência na revisão da vida toda? Gente, também eu entendo que tem. Desculpa aí, né, para quem tá com aqueles benefícios que já decaíram. Dá muita pena do cliente, né? Mas assim,
eu entendo que é uma revisão do ato de concessão, então não dá para dizer que é uma revisão de manutenção. O que a gente pode tentar aí? Ver se teve algum outro tipo de revisão, uma negativa de uma revisão administrativa, ou algum outro tipo de revisão que tenha interrompido esse prazo decadencial. Mas na prática, entendo que aplica a decadência. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Se o nosso cliente está muito próximo da decadência, talvez valha a pena entrar com a ação e não esperar o resultado do STF, né? Então, já entrar com a ação para não correr o risco da decadência. Entrar pelo menos com o pedido administrativo dessa revisão. Mas cuidado, gente, porque às vezes a negativa é automática. Então, aquela questão de que interrompe ali, pode ser que tenha discussão. Eu tive uma decisão recente do TRF da terceira região, semana passada, aplicando a decadência mesmo para uma pessoa que teve uma revisão administrativa em 2012, né? Então, assim, essas teses de interrupção da decadência são muito legais. Pode ser que colhem, né? Que sejam aplicadas pelo juízo, mas tem juízo que não quer nem saber. Então, assim, na dúvida, eu entraria com a ação. Não contaria para o cliente, não, vamos só fazer o administrativo, que daí interrompe. Gente, vocês não têm como garantir isso para o cliente. E, infelizmente, né, cada cabeça uma sentença. Então, assim, tem tese favorável? Tem. Mas não é uma matéria, assim, tão pacífica porque você garantir para o cliente que ele não precisa entrar com a ação. Se você está com uma procuração disso, se você está analisando um caso que está chegando perto da decadência, você tem que considerar ajuizar ou então falar para o cliente assinar um termo de que ele não quer ajuizar porque ele não quer correr o risco, mas que ele está orientado a respeito da decadência, certo? Agora, vamos supor que não está ainda na decadência, o benefício é de 2015, de 2016, dá para esperar? Dá, mas começa a prescrever parcelas, né? Então o cliente também tem que saber, ele pode esperar mais um pouco para ver se o Supremo julga esse ano que vem, enfim. Ele ainda tem, às vezes, alguns anos para esperar, dá para esperar, entra com o pedido administrativo para ver se interrompe a prescrição, mas pode ser também que a resposta venha rápido, negativa, às vezes, quando era físico, né, que a gente protocolava, às vezes na mesma hora já saía negativa, ali, que nem desaposentação, ele já dava, você protocolava e já saía com a negativa. Então, dá para esperar? Dá. E em que casos que vale esperar, né? Gente, se o teu cliente... Você calcula lá o valor, dá um valor acima de 60 salários mínimos. O cliente não quer renunciar. Ele quer entrar com a ação, então, discutindo o valor todo, né? O que vai acontecer? Você vai entrar no rito comum. Rito comum, se o juiz não suspender antes da citação, porque tem o tema afetado lá, o juiz poderia suspender, mas alguns não suspendem antes da citação. Eles citam, daí você responde... juntos os documentos, daí eles fazem a suspensão em razão do tema do STF. Se o juiz não suspender antes, você depois, se for julgado contrário e não tiver justiça gratuita, o cliente vai ter que pagar sucumbência, às vezes de um valor alto, porque tem umas ações de revisão da vida toda, que às vezes dá um valor bem considerável. Aquele caso, por exemplo, que eu falei do gerente da multinacional, ele saiu de salário mínimo para o teto. Então, a diferença mensal dele era muito alta, né? Então, assim, o que você tem que analisar? Meu cliente tem justiça gratuita, eu posso tentar conseguir? Meu cliente vai litigar no juizado, porque daí pode ser que suspenda em primeiro grau. Então, ele entra, vai ficar esperando, interrompe ali a decadência, né? Já garante ali o ajuizamento da ação e vai ficar esperando a hora que o Supremo disser sim ou não. Ele não tem um risco tão efetivo, porque é primeiro grau de juizado, não tem sucumbência, ou... no rito comum, mas ele tem justiça gratuita, né? Nesse caso que eu falei, pessoal, o cliente está recebendo salário mínimo. Então, é mais fácil de ele ter uma justiça gratuita, né? Agora não, o cliente recebe 5 mil reais, 4 mil reais por mês, quer entrar com a ação e o valor dele é de uma diferença maior do que 60 salários mínimos, o cliente não quer renunciar, porque sempre tem a opção de renúncia, né? Daí você tem que considerar bem, ver se o cliente, pedir para o cliente assinar, né, que ele está ciente, que ele não quer renunciar e que pode ter o risco da sucumbência, porque tem problema, né? A Silvana aqui perguntando qual o risco que o cliente corre. O cliente corre o risco da sucumbência, porque as custas ele vai pagando, né? O problema da sucumbência é que de 10 a 20% sobre o valor da causa atualizado. Uma sucumbência, né? O valor da causa de 80
80 mil, a gente está falando do risco de 8 a 16 mil reais só no ajustamento, né? Esse valor vai sendo atualizado, a ação demorou 5 anos, já não é mais 80 mil lá na frente quando ele foi pagar a sucumbência. E isso pode ter um risco significativo, então, né? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Quem quiser fazer pergunta, faz ali naquela perguntinha ali embaixo, que daí eu não me perco aqui nas mensagens. Mas quero também agradecer todos vocês que estão aqui. Aqui, Renilde compartilhando com a gente. Que boa notícia, professora. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Renilde, por estar aqui também. A todos vocês que estão acompanhando. Gente, eu já estava com saudade de conversar com vocês aqui também. Hoje eu sei que eu fiz uma live ao meio-dia, a convite da querida Mabiane. Mas fazia um tempinho que eu não falava com vocês aqui em live no meu espaço, né? E quero agradecer vocês por estarem aqui, por acompanhar, por estarem sempre juntos, estar curtindo, recebendo as mensagens. Eu quero dizer que é muito gratificante ter esse canal de comunicação com vocês. É muito prazeroso para mim e eu guardo todos vocês no meu coração, viu? Adoro as mensagens, tanto no direct quanto as mensagens nas postagens. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui, compartilhando, participando, opinando. Eu acho que a gente não precisa pensar sempre igual, mas a gente tem que estar sempre aprendendo juntos. É isso que a gente faz aqui. Eu acho que o Instagram, o Facebook tem sido um canal de comunicação muito importante nesse momento que a gente está vivendo, que talvez a gente não consiga estar perto, né, nos eventos, nos congressos, a gente não possa estar debatendo assim tão próximo, mas não quer dizer que a gente precise ficar afastado. Então, a gente pode sim continuar compartilhando muita coisa e esse canal é, sem dúvida, um espaço para isso. Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui participando comigo, viu? Deixa eu ver, apareceram mais algumas perguntas. Patrícia, sobre a decadência, não se poderia usar o fato de que o INSS tem a obrigação de considerar o melhor benefício e não fez? Então, é que o STJ disse no tema 975 e no 966... dois momentos assim, né? O tema 966 é direito ao melhor benefício. Ele disse que o direito ao melhor benefício se aplica assim à decadência. E no tema 975 ele disse que se aplica a decadência para os casos em que não foram analisados na via administrativa. Então o STJ meio que acabou com a nossa fundamentação de que a decadência não se aplica, né? Ele está restringindo cada vez mais as revisões baseadas na revisão do ato de concessão. Então, infelizmente, eu acho, Patrícia, que a gente não consegue. Eu sou super a favor dessa tese, né? Mas a gente tem que lidar com a jurisprudência posta e nesse caso ela não está muito vantajosa, não. Vamos ver aqui. ADV Edipo Félix. Professora, para de ajuizamento da ação, o valor da causa referente ao cálculo de todo o período? Sim. O que você vai fazer? Você vai fazer a média, jogando todos os salários que ele tem, e daí você vai comparar vai fazer a média, o cálculo da RMI, né, o coeficiente de cálculo, vai fazer a renda mensal inicial novinha, assim, com todo o tempo, e você vai pegar e comparar com a renda que ele ganhou do INSS. E daí você vai fazer essa diferença mensal durante o período não prescrito, que geralmente são os últimos 5 anos, ou se o benefício ele é mais recente do que 5 anos, desde a concessão do benefício, e esse valor mês a mês vai somar, você vai ter as vencidas e as 12 vincendas para apurar o valor da causa, certo? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Nesse tipo de demanda, há necessidade de prévio requerimento administrativo? Eu entendo que não, como regra, porque o Supremo disse no tema 350, que é o que fala do prévio requerimento administrativo, o Supremo disse o seguinte: para matéria de direito, revisão de matéria de direito não precisa, só precisa revisão de matéria de fato. Mas o que eu aconselho vocês a tomarem cuidado? Se todo o período que todos os salários de contribuição que você está usando não estejam no INSS, no CNIS, no processo de concessão, aconselho, façam o prévio requerimento administrativo. Ah, mas é revisão de matéria de direito? Mas envolve documento que não fazia parte do processo administrativo anterior. Claro, gente, eu acho que, né, em regra não deveria precisar, mas na dúvida eu faço o prévio requerimento administrativo. A regra ali no escritório tá usando algum documento que não tá lá, algum salário de contribuição que não tá lá, é algum período que você quer incluir porque não tava no CNIS,
coloca, né? Ah, você pegou, porque a gente às vezes tem que pegar esses salários, né? Você tem que pedir a ficha financeira para a empresa que o cliente trabalhou, ou pegar aquelas GPS antigas e colocar ali. Geralmente é ficha financeira, tá, gente? Ficha financeira que a gente pede no RH da empresa que o cliente trabalhou, para daí colocar lá no processo. Você está juntando documento novo da prova do salário, do tempo? Meu conselho, faz o prévio requerimento administrativo, sim. Aqui mais uma pergunta. No caso de segurado falecido, possibilidade de receber atrasados desde a DER da aposentadoria, se o segurado entrou com a ação, sim. Então, ele entrou com a revisão e daí agora você vai habilitar os pensionistas. Se não foi ele que entrou com a ação, tem certa discussão, tá? Se o pensionista poderia receber. Mas assim, se não decaiu, a pensionista pode entrar com a ação de revisão, tá? Na verdade, ela tem que entrar. Porque, inclusive, o prazo de decadência, no momento, a jurisprudência do STJ está dizendo que para pensionista conta o prazo de decadência do benefício anterior e não o prazo do início do benefício dela. Então, ela tem que entrar com a ação, sim. O que tem a discussão ali é se a pensionista vai conseguir receber os atrasados do segurado ou se ela só vai rever a pensão dela e recebe os atrasados da pensão. Eu entendo, tá? Que ela deveria receber tudo, porque, se eu não me engano, o artigo 112 da Lei 8.213 fala que a pensionista é a titular do que o beneficiário não tenha recebido em vida. Então, entendo que ela deveria receber sim. Mas, vamos ver o que a jurisprudência diz nesse caso. É possível incluir Fábio, né? Fábio Ramon, advogado. É possível incluir salários não existentes no QNIS ou usa-se somente os que estão lá? Sim, Fábio, é possível. O que a gente precisa é provar. Tem algumas fontes, né? Só um pouquinho, gente. Deixa eu dar uma tossidinha aqui. Desculpa. Tem algumas fontes que eu falei há pouco, né? Salário geralmente esse pessoal que vale a pena fazer a revisão da vida toda é a gente que era empregado antes de julho de 94. Daí você vai procurar as empresas que ele trabalhou e vai pedir a ficha financeira. Se ele não tiver, a empresa não existe mais, ele não consegue, dá para pegar na carteira de trabalho tanto o salário inicial quanto aquelas alterações de salário que estão ali atrás, né, na carteira de trabalho. Mas por que essa não é a minha principal fonte? Porque esse salário é o salário básico, né? O salário básico, às vezes, se ele teve hora extra, se ele teve hora noturna, se ele teve qualquer tipo ali de outros adicionais, não vai aparecer ali. Então, ele acaba com uma média pior. Outra coisa que ele também pode fazer, ele pode pegar o extrato do FGTS para provar os salários, enfim. Todas aquelas provas de salário de tempo que a gente já faz, a gente pode buscar. Mas o documento que a gente mais usa é a ficha financeira. E daí, uma dica, peça uma ficha financeira completa, não só antes de 82, porque às vezes o QNIS não está certo e você até já pode fazer uma revisão paralela, uma revisão de matéria de fato, juntando essa ficha financeira e atualizando ali uns salários pós-94, faz uma ação própria disso e faz a ação da revisão da vida toda também, tá? Pessoal, oi Patrícia, tudo bem? Eu quero dar um oi para vocês que estão aqui. Eudamira, Durval, Joana, Barreto, aqui Vanessa Barreto, Marlene, Renata, o meu estagiário aqui, Ramon, da Lusca, vamos ver aqui, Thaís, pessoal, muito obrigada, Marcela também tá aqui, Marcela tem feito muita ação da revisão da vida toda lá no escritório, né, Marcela? Eu até convidei, mas ela ainda não tá afim de fazer live comigo. Mas eu falei, Marcela, a próxima você vai. Pessoal, obrigada, viu? Eu espero que tenha sido proveitosa a live para vocês também. Quero desejar um ótimo final de semana a todos. Deixar um beijo aqui. Desejo de muita saúde, tá? Um feliz Dia das Mães. Eu vou postando aqui até lá, mas né, não sei se eu vou conseguir fazer outra live antes do Dia das Mães. Quero deixar aqui meu beijo, meu carinho para as nossas mães. Eu também sou mamãe, né? E eu tenho uma mamãe viva que tá aqui, que eu vou abraçar, beijar muito no domingo, mesmo que à distância, porque é difícil esse momento, né? Que a gente quer abraçar, que a gente quer ficar junto, mas que a gente possa, juntos ou presentes ou
distantes, né? Que a gente possa enviar muito carinho e energia positiva para todas as mamães do Brasil, tá? Fica aqui meu beijo. Tô botando agora lá no Telegram o parecer do MPF, gente, para vocês olharem. É mais um passo, né? Talvez não seja o final, não seja o sucesso que a gente deseja e merece, os segurados merecem nesse caso, mas com certeza a gente vai estar aqui trabalhando para que isso aconteça, hoje e sempre, tá? Contem comigo.